Irmãos, eu quero convidar a todos para abrirem as suas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Hoje nós vamos ler do versículo 13 até o final do capítulo, versículo 44. Um trecho relativamente grande, e com bastante ensinamento para nós. Marcos, capítulo 12, versículo 13 em diante. O texto bíblico diz assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. Eles o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhe então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém serão como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus falou: Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chamava Senhor. Como, pois, é ele seu filho?
e a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentando-se diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Nós temos diante de nós um pequeno trecho das Escrituras, né? São 32 versículos, narrando vários acontecimentos aqui, né? Temos aqui a questão do tributo, temos a questão uma questão sobre a ressurreição, temos Jesus falando sobre o grande mandamento, temos ele também falando a respeito do Cristo, Filho e Senhor de Davi. Temos Jesus censurando os escribas e também nós temos aqui o trecho que fala da oferta de uma viúva pobre. Dá para imaginar aqui quanto assunto temos para tratar diante desses acontecimentos, né? Mas não é essa forma que a gente tem feito, não tem sido dessa forma que a minha proposta, né? A minha proposta ela tem sido buscar compreender o desenrolar da história narrada pelo evangelista aqui e com isso considerar as suas implicações para a igreja hoje, né? Esse é o desafio que nós temos pela frente. Vários acontecimentos, várias histórias narradas, buscar mais uma vez o entendimento do que o Senhor quer falar a nós através dessas histórias. O título desse sermão é O Senhor que Conhece o Meu Coração. É um título bem particular, né, voltado a mim, e é assim porque eu entendo que esta deve ser uma certeza pessoal, que cada um de nós precisa ter, algo íntimo nosso. O Senhor que conhece o meu coração, e esse Senhor é o Senhor Jesus. Eu gostaria de, a partir então desse texto, levar cada ouvinte dessa exposição a uma certeza pessoal e considerar isso, que o Senhor Jesus, ele conhece o nosso coração. O objetivo final é que, diante dessa certeza, nós possamos então reagir de forma adequada diante de Deus, fazendo com que a nossa vida seja para louvor da sua glória. Saber que Ele conhece nosso coração e pode nos ajudar a produzir o louvor que Ele tanto merece da nossa parte. E o trecho, então, entrando para o trecho lido, começa já com a questão aqui a respeito do tributo e esse conflito entre 2 reinos, né, que aparece aqui. Nós temos diante de nós, então, novamente, herodianos e fariseus juntos para pegar Jesus, assim como foi lá no capítulo 3, no verso 6, quando viram Jesus curando um homem com a mão ressequida num sábado, eles começam a tramar a morte de Jesus, se unirem para que isso aconteça. E, como já falei naquela oportunidade, o que é de se estranhar é que os fariseus eles eram uma seita judaica bem tradicional, eram nacionalistas fanáticos, né? Eles eram oposição à dominação romana e também
odiavam todos aqueles que apoiavam a ocupação romana, e já os herodianos, eles eram outra classe de pessoa, né? Eles eram os apoiadores de Herodes. Herodes, que era o rei fantoche patrocinado por César, o imperador romano. Esses dois grupos, então, que se odiavam, agora eles afirmam, eles maquinam a morte de Jesus e tentam que isso aconteça de qualquer forma. Esses dois grupos até, eles afirmam uma verdade sobre Jesus, né, no verso 14, mas eles querem pegá-lo justamente na sua fala. Eles dizem, olha, Senhor, nós sabemos que és Senhor, né, que não és verdadeiro, não te importas com quem quer que seja, né, porque não olhas a aparência dos homens, e em seguida largam uma pergunta, um questionamento ali, que, segundo eles, pode comprometer o Senhor. Esse é o objetivo deles. É importante para aqueles homens ali colocar Jesus numa situação difícil. E agora, o que vai acontecer? Jesus vai negar a César ou vai apoiar o seu reinado opressor contra o povo judeu? Essa é a questão. Nós sabemos que esses dois grupos eles querem então matar Jesus e estão fazendo isso de forma dissimulada. O que acontecerá então? O que aconteceria se Jesus falasse diretamente sim ou não para o questionamento desses homens? É lícito ou não é lícito pagar tributo a César? Mas a resposta de Jesus ela se mostra desconcertante para aqueles homens ali. Jesus afirma que aquele é o sistema vigente deles. E por isso o lucro é deles, dos romanos. A dominação é deles. E, na verdade, essa dominação também ela traz alguns benefícios para o povo judeu. Então é justo pagar o que é devido a Roma. Eles gozavam agora de uma certa paz, uma certa segurança. Eles viviam sob a dominação romana, de certa forma protegidos por eles, usufruindo dos benefícios que o império trazia para eles, de várias formas. E era justo, sim, pagar por aquela segurança, proteção, por aquele momento de paz que estavam vivendo, não sendo perturbado por outras nações, também usufruindo dos benefícios em vários aspectos, vias, caminhos seguros para a viagem, comércio garantido entre as nações, tudo isso acontecendo. Era justo em certo aspecto, sim, e tinha sido até então trazido até então alguns benefícios dessa dominação romana para os judeus. Então, de certa forma, justo pagar impostos, sim, né, a César. E Jesus ainda, ele usando de muita esperteza, considerando tudo isso, e sabendo que aqueles homens queriam pegar ele em alguma fala não pensada, ele propõe, né, que eles avaliem o que eles estão falando. Né, e avaliar de que forma? A imagem e a inscrição nessa moeda são de César. Então a moeda pertence a César e deve ser dada a ele. Por outro lado, a imagem e a palavra de Deus ficam naqueles que se identificam com Jesus. Então, doem-se, entreguem-se a Deus. Né? Com isso, Jesus então deixa claro que esses dois reinos são diferentes e com valores diferentes, mas não necessariamente também conflitivos. Mas o cristão, aquele que é discípulo de Jesus, tem que saber muito bem o que é prioridade para ele. Né? E logo em seguida, no verso 18, entra em cena então os saduceus. Saduceus, eles formavam um partido de sacerdotes que tinham poder no Sinédrio, que era a suprema corte judaica. Né? Eles foram os liberais da época, teologicamente falando, diferente dos fariseus.
eles não acreditavam em milagres, questionavam os milagres, questionavam a ressurreição, eles restringiam o Antigo Testamento aos livros de Moisés, a Torá, e liam de forma bem liberal, fazendo suas interpretações dessa forma. A pergunta feita por eles a Jesus, ela é bem típica dessa classe de pessoas. É uma pergunta com uma situação hipotética e com a clara motivação de zombar de Jesus, por eles não acreditarem em ressurreição. Verso 23 diz: na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Já é uma situação, uma história hipotética, totalmente descabida, né? Totalmente extremada, né? E eles querem pegar Jesus, querem zombar de Jesus, de certa forma, com essa situação hipotética totalmente descabida. E Jesus responde a eles mostrando que eles estão completamente enganados e sem certeza nenhuma a respeito de qualquer coisa. Nas palavras de Jesus, eles são ignorantes no que diz respeito à Escritura e ao poder de Deus. Verso 24 diz: não provém o vosso erro de não conhecer das Escrituras nem o poder de Deus? Do que vocês acham que estão falando? Vocês não têm propriedade nenhuma, autoridade nenhuma para questionar, falar ou duvidar daquilo que é verdade bíblica, e a respeito principalmente do futuro do homem. A ignorância deles quanto ao futuro, quanto ao estado da pessoa ressuscitada, isso é gritante. Eles não sabem do que estão falando porque não conhecem os planos de Deus. Isso é bem característica dos liberais, né? E Jesus, então, levou os saduceus para um terreno que para eles achavam mais confortável. Ele leva eles para os livros de Moisés, ele leva eles para o Êxodo, livros que eles aceitavam. E Jesus usa ali, numa passagem do Êxodo, naquele momento da sarça ardente, onde Deus se apresenta a Moisés, ele usa ali um verbo no presente, né? Eu sou, do verso 26 aqui, desse capítulo, para mostrar a condição dos patriarcas em quem eles acreditavam, ou pelo menos quem eles conheciam. Abraão, Isaac e Jacó me conhecem, né? E eles me conhecem hoje e me cultuam agora, está dizendo Deus. Eu sou Deus deles agora. Eles são ignorantes até com a parte das Escrituras que eles reconhecem ser inscrito divino. E Jesus usa aquela situação ali para mostrar o quanto eles são ignorantes teologicamente. Jesus ignora o que eles pensam e faz questão de não ensinar a eles. Só mostra o erro deles. Porque ele sabe muito bem as intenções do coração daqueles homens. Jesus conhece o coração daqueles homens. Eles ignoram a Jesus e Jesus simplesmente os ignora também. Logo em seguida, verso 28 ao 34, Jesus ensina sobre o grande mandamento. Jesus ele é questionado sobre o principal mandamento e responde de forma normal ao entendimento daqueles escribas ali, levando eles a Deuteronômio capítulo 6 e a Levítico capítulo 19. De certa forma, o escriba aceita a resposta de Jesus, avaliando, né, a sua análise que Jesus fez do caso ali, e talvez até no verso 32 a gente pode, naquele bom, muito bem, mestre, né, a gente pode perceber ali uma certa ironia, né, por parte do escriba, aquele homem letrado, mestre da lei, ao perceber uma pessoa aparentemente simples, filho de carpinteiro, respondendo com tanta propriedade sobre aquilo que havia sido perguntado a respeito da lei. A resposta de Jesus, então, ela é direta
dizendo que a pessoa está perto. E aqui o detalhe, né? Está perto do reino. Em momento algum, Jesus afirma que ela está dentro do reino. O escriba estava bem interessado na ordem de importância dos mandamentos. E ele faz uma pergunta bem pertinente e sincera até. Mas Jesus sabia com quem estava falando. E dá para perceber quem é que estava falando com Jesus e qual a motivação dele, por saber do histórico dos escribas, né? Dá para comparar, por exemplo, esse verso 31 do capítulo 12, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Com o que a gente já viu lá no capítulo 7, verso 19 ao 23, quando Jesus fala a respeito dos escribas. E ele diz assim a respeito dos escribas, para eles, né? Ele disse-lhes ainda, capítulo 7, verso 9, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Está falando aos escribas. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, ou dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus com a vossa própria tradição, e vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Quem são eles para falar a respeito do grande mandamento, honrar a Deus sobre todas as coisas, e do segundo, consequência desse primeiro, amar o próximo como a si mesmo, sendo que eles ignoram a palavra de Deus, não o honram, não o amam acima de todas as coisas e, consequentemente, não levando em conta a palavra de Deus, os preceitos de Deus, criam suas próprias regras para não precisar acudir o próximo. E o próximo aqui é bem próximo, né? Seu pai e sua mãe. Jesus sabe muito bem com quem está lidando. Aparentemente, a intenção do escriba era conhecida por Jesus, que sabia que a sua teoria era muito boa, porém não era algo que era testemunhado pela prática dele. Esse escriba provavelmente era um desses que colocava as suas próprias necessidades ou desejos acima da vontade de Deus. E Jesus, então, como grande juiz que sabe muito bem da condição daqueles homens e isso causa um desconforto enorme para aqueles que estão ouvindo ali, né? Por isso, não mais perguntas. Não vamos nos comprometer mais, né? Jesus está respondendo tudo com plena autoridade e Jesus chega ao coração dos seus ouvintes e isso assusta as pessoas. Jesus confronta. Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Onde estão os teus valores? Quais são as suas prioridades? A quem você está dando ouvido? Ninguém mais ousava perguntar coisa alguma porque Jesus atingiu o coração das pessoas. E como o próprio Senhor Jesus falou, é do coração que brotam todo tipo de imundície, né? E ele foi lá no âmago do problema da humanidade, quando permitiu que a lei cumprisse o seu propósito. Ele expondo a lei, ele permitiu que ela cumprisse o propósito dela no coração daqueles homens. Porque a lei, ela tem esse poder de revelar quem nós somos. Estamos colocando a vontade de Deus acima de todas as coisas? O verso 33 aqui ele é emblemático, ele se encaixa bem com toda a problemática apresentada aqui nos capítulos anteriores. Porque agora nós podemos afirmar que os discípulos de Jesus, os discípulos do Senhor,
são aqueles que amam o próximo, estão dispostos e atentos a servi-los, porque entenderam que essa é a vontade do seu Senhor. Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. E pasmem, isso veio da boca daquele escriba. Mas eles não praticavam isso. Jesus sabia muito bem. Versos 35 ao 37, Jesus mostra qual é o principal título do Messias quando comparado a Davi. E ele fala isso para mostrar o erro doutrinário que esses homens, esses escribas já vêm incorrendo, que consequentemente os coloca em posição de desvantagem em cumprir a vontade de Deus. Jesus então continua ensinando e expondo as dificuldades desses escribas por dar muita ênfase em Moisés e Davi, aqui no caso especificamente ele fala de Davi, sem lidar com as afirmações que estão saindo da sua boca. O verso 36 e 37 diz assim: o próprio Davi, Jesus falando, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo, e aí ele se refere ao Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Diz ainda o Senhor Jesus: o mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, ele é seu filho? É importante aqui a gente considerar, que é óbvio que nós já temos uma tradução para o português, de uma tradução que foi feita do hebraico para o grego, e aí a gente tem que entender os termos aqui que chegam para nós como Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. É importante considerar que lá no Antigo Testamento, lá escrito em hebraico, aqui o primeiro Senhor é Yahvé. Disse Yahvé, e o segundo é Adonai, o meu Senhor. Então seria algo do tipo: disse Yahvé ao meu Senhor. Disse Yahvé ao meu Senhor, que é o Messias. Disse Yahvé aquele que foi enviado por ele e que é o Messias, que aqui no grego é traduzido por uma só palavra, que é Kyrios. E para nós fica também: disse o Senhor ao meu Senhor. Mas há duas expressões diferentes aqui. Disse Yahvé, o Senhor da aliança, ao meu Senhor, ao meu Adon, a Adonai. Disse Yahvé a Adonai. Jesus, o que ele está fazendo aqui é atacando a estrutura religiosa e seus líderes. Novamente, Jesus está dizendo para eles: mestres da lei, tomem cuidado. Como vocês têm interpretado as Escrituras? Como vocês têm colocado as Escrituras em prática? Como podem vocês valorizar tanto o rei Davi? O título mais importante do rei Davi, do Messias que chegou, não é filho de Davi. O título mais importante do Messias é o Senhor de Davi. O grande rei da teologia de vocês, ele é súdito do grande rei que é o Messias que havia de chegar. E esse grande rei, o Messias que havia de chegar, sou eu. Deem ouvidos a mim. Eu sou maior que Davi. Jesus está mostrando a falência da teologia deles. Jesus está desmanchando vários aspectos do sistema religioso que eles estão sustentando. Ele já fez isso de forma emblemática, condenando o templo, limpando o templo. E agora Jesus, a seguir, condena a aparente espiritualidade deles. Jesus censura os escribas ali, do verso 38
ao 40, ataca a prática dos escribas depois de atacar a sua teologia. Vocês não entenderam quem que é o Messias que haveria de chegar? Ele não é o filho simplesmente de Davi, ele é o Senhor de Davi. Esse é o título mais importante. E o Senhor de Davi, que chegou, o grande Messias esperado, ele tem muita coisa a ser dele, vocês têm muita coisa a ouvir. Jesus então ataca a prática desses escribas, censura eles, e atacar a prática dos escribas depois de condenar a sua teologia é chamar eles de hipócritas. Vocês, escribas, que gostam de andar tudo aparamentado com essas roupas, que entram na casa das viúvas e devoram aquilo que eles têm, depois, como hipócritas que são, vivem de aparência para ser vistos pelos homens. São vocês que sustentam esse sistema falido, porque vocês estão falidos, literalmente falidos em todos os aspectos. Após 4 perguntas confrontadoras serem respondidas por Jesus, ele continua ensinando e declarando então a falência daquele sistema por causa da carência do ensino da sã doutrina por esses homens que são responsáveis por manter a lei no meio do povo e também associando isso à sua decadência moral. Que sistema religioso pode ser sustentado com base nessa teologia fraca e nessa decadência moral em que eles estão vivendo? Por fim, Jesus ilustra o que espera dos seus discípulos, levando eles a prestarem atenção naquela mulher pobre que vai ao gasofilácio. Agora o foco é a motivação que gera as ações. Jesus aponta para a decadência moral, fruto de um sistema que gira em torno de regras humanas. Jesus expõe o coração dos que ofertam do que sobra e contrasta isso com aquela oferta que chega das mãos daquela que não tem nada para oferecer, a não ser aquelas moedinhas que caem dentro daquele gasofilácio. A pessoa que dá de coração está comprometida com o reino de Deus. Essa é a conclusão que chegamos diante das palavras do próprio Senhor Jesus. Ela está disposta, essa pessoa ela está disposta a tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Ela se desprende de tudo que tem de valor para fazer a vontade de Deus. Tendo criticado os mestres da lei, então, Jesus usa desse exemplo positivo para ensinar mais uma vez o que é o discipulado que Deus exige dos seus discípulos, dos seus servos. E, finalizando, irmãos, aplicando tudo isso à nossa vida, percebendo as implicações de tudo isso para a nossa vida, algumas considerações aqui, algumas perguntas para nos ajudar nessa tarefa de aplicar isso à nossa vida. Queremos, nessa jornada que temos aqui nesse mundo, nós queremos refletir a glória de quem? De César ou de Deus? Lembre-se, o Senhor conhece o teu coração e Ele quer te ajudar a refletir a sua glória através da sua vida. As nossas responsabilidades e compromissos terrenos devem estar sempre submissos ao Senhor nosso, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Rei. Consideramos o que Jesus tem a dizer em todas as áreas da nossa vida, ou ainda ignoramos a Jesus em alguma área da nossa vida, alguma área específica? Momentos de dificuldade como esse que nós temos vivendo nesses últimos meses também servem para nos ajudar
a pensar sobre estas coisas. Onde está o nosso coração, afinal de contas? Lembre-se, o Senhor conhece o seu coração e quer te ajudar a viver o chamado feito por Ele, de modo que Ele mesmo seja glorificado. Ele é digno dessa glória. E é Ele, porque é Ele quem te capacita. Quanto à lei do Senhor, a lei do Senhor é agradável a você? Você busca se conhecer e conhecer a vontade do Senhor quando você para refletir na sua lei? Você está aberto para permitir que o Espírito Santo te molde à vontade de Deus? Lembre-se, o Senhor conhece o seu coração e quer te ajudar a ter uma mente transformada, uma mente que tem prazer. Ele quer te ajudar a ter essa mente transformada que tem prazer na lei do Senhor, por amor da sua glória. Só o Senhor pode fazer isso. Como reage o seu coração quando você se depara com dor e com o sofrimento do próximo? Sua teologia serve para te impulsionar ao serviço ou só para te justificar ou justificar os teus pecados? Nós somos justificados por Cristo, isso é verdade, mas também vimos que nós somos chamados a servir. Você tem valorizado essas duas verdades bíblicas de forma igual? Todo cristão reconhece que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador. Qual é o impacto desses dois títulos de Jesus na sua vida? Há como valorizar mais um do que o outro? Certamente não. Lembre-se, irmãos, o coração nosso, ele é o coração de todos os nossos problemas também. O Deus triuno é o único que pode nos ajudar com isso, a lidar com o nosso coração. Nós não podemos perder de vista as motivações do nosso coração. Nós não podemos perder de vista o nosso primeiro amor, como aconteceu com a igreja de Éfeso, relatado lá em Apocalipse, no capítulo 2. Você já perdeu seu primeiro amor? A sua motivação original de discípulo? Você já perdeu? A instrução bíblica que nós temos para isso é: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das boas obras. O problema da falência espiritual nossa não é simplesmente na doutrina ou na prática, mas também devemos estar atentos ao que fizermos para Deus e para o próximo. Tudo que fizermos, ele deve ser fruto, tudo que fizermos deve ser fruto de uma motivação correta. E a motivação correta certamente é a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê da sua graça, que o Senhor nos dê sempre uma boa teologia, né? Um bom entendimento das coisas concernentes a Ele, ao seu reino, a sua vontade, mas também que o Senhor nos dê força, coragem, motivação correta para fazer aquilo que o agrada, de forma que, no final das contas, o seu nome seja sempre glorificado. Ele é capaz de nos fazer isso, porque nós servimos a um Deus que conhece o nosso coração e é capaz de ir lá e mexer no nosso coração e nos capacitar para toda boa obra, a obra que o agrada. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, mais uma vez, porque ao nos deparar com essas pessoas que questionam Jesus, que querem matá-lo, que querem pegá-lo, querem zombar dele, quando nós olhamos para eles, nós nos identificamos, ó Pai. Muitas vezes nossas atitudes são de total desprezo ao Senhor Jesus. Sim, esse desprezo já foi muito maior quando não te conhecíamos, ó Pai. Mas ainda hoje vacilamos, ainda hoje
vivemos muitas vezes aquém, Senhor, abaixo da linha média. Muitas vezes ignoramos a Tua vontade de forma deliberada para satisfazer os desejos do nosso próprio coração. O que podemos dizer, Senhor, a não ser: tem misericórdia, Senhor, pequei contra Ti. Tem misericórdia porque sou pecador. Tem misericórdia porque reconheço que os meus caminhos não são excelentes como os Teus, mas peço o Teu perdão, um coração arrependido diante da Tua presença. Reconheço que a Tua vontade, os Teus planos, aquilo que Tu tens separado como boa obra para praticarmos, isso é excelente e jamais pode ser alcançado pela nossa mente, de modo a produzir em nós a motivação correta. Mas louvado seja o Teu nome, porque apesar de além de nos oferecer a salvação que temos em Cristo, também Tu tens colocado à nossa disposição o entendimento que precisamos para viver uma nova vida na Tua presença. Obrigado pelo ministério do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Obrigado pelo bom entendimento que podemos ter da Tua vontade, daquilo que é ser discípulo, Senhor. Não permita que venhamos a agir novamente, Senhor, como fariseus, como escribas, como pessoas que não querem compromisso contigo, mas sim querem defender aquilo que creem, fruto da sua própria mente, da sua própria visão de mundo, daquilo que acham que é correto. Nosso Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a sujeitar todo o nosso entendimento, todas as nossas motivações ao crivo da Tua palavra, e dessa forma que possamos oferecer a Ti o culto que Te agrada, um culto racional, dirigido pelo Teu Santo Espírito, para louvor da Tua glória. Tu que sondas os nossos corações, Tu que conheces, ó Pai, os nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a nos ofertar a Ti, diariamente, dar tudo que temos, ó Pai, pela causa do Teu Evangelho, dar nossa vida, Senhor, gastar nossa vida, para que outros possam perceber a luz, perceber o amor que vem de Ti, a proteção, o cuidado, a esperança. Ó Senhor, que possamos ser luzeiros nesse mundo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui termina o nosso culto. Tenham todos um bom restante de domingo, uma semana abençoada na presença de Deus.